Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. 22 de março de 1901. Vê os grandes pecados de Roma. Jesus quer punir e ela se opõe. Continuando meu estado de privação e, portanto, de amargura indizível, essa manhã meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Me parecia que fosse Roma. Que espetáculos se viam em todas as classes de pessoas, até no Vaticano se viam coisas que davam horror. E o que dizer dos inimigos da igreja? Como se roem de raiva contra ela? Quantos estragos vão maquinando, mas não podem realizá-los, porque nosso Senhor os tem como atados ainda. Então, quando eu li essa parte, assim, o que veio na minha mente foi na imagem assim da cidade de Roma, mas na verdade veio até assim, porque quando ela fala de Roma é muito triste, porque Roma é a representação da cabeça da igreja, né? Então é de lá que se espera, né? Se fosse ver onde a cabeça, né, onde representa a cabeça da igreja, onde tudo se iniciou, o escândalo é muito maior. É porque eu pensei assim, aqui na minha cidade, se eu pegar a paróquia central e ela tiver um escândalo, tiver pessoas maquinando, é igual ela falou, que está dentro do Vaticano, né? É um escândalo muito grande para a Igreja Católica, vai ser? Vai. Mas o Roma, né? Roma foi escolhido por Deus, né? Para ser a nova Jerusalém ali, né? Então ela representa toda a igreja, toda, toda, toda. Né? Não é só igual que uma cidadezinha com uma paróquia. Então o que acontece em Roma é muito sério. E a hora que estava vendo isso aí, vários tipos de pessoas, né? De várias classes. Então é desde os. Aí eu comecei a pensar, né? Que esses dias eu estava pensando nas pessoas, né? Quando eu fui mexer com a cesta básica lá, eu vi uma classe social de pessoas muito pobres. E aí, quando eu estava dando a cesta básica, eu fiquei pensando, nossa, são pessoas que estão precisando não é só de alimento, né? De corporal, mas você vê a pobreza espiritual, sabe? Daí eu fiquei pensando assim, nossa, essas pessoas estão precisando mais do que o alimento corporal, o alimento espiritual. Só que daí, conforme eu fui pensando isso, eu falei, meu Deus, não é só essas pessoas aqui que estão precisando de alimento espiritual. Aí eu fui lembrando das outras classes sociais que eu conheço pessoas, né? Como eu tinha comércio, então eu conheci pessoas de mais rica, mais pobre, bem mais rica, eu conheci essas pessoas, né? Então tive contato com elas e ainda tenho. E aí eu fui vendo que não é só a classe mais baixa que precisa de um alimento espiritual que está perdido, que está totalmente longe de Deus, sabe? Os mais ricos eles pensam em corpo, em estética, é, em viagens, essas coisas. Mas Deus também não está presente, entendeu? Então não é só os mais pobres. Às vezes nos mais pobres tem alguns até mais. Não, também não vou generalizar, né? Tanto no mais pobre também tem alguns mais ricos, alguns tem, né? Mas a maioria não. A gente convivendo assim mesmo de perto, a maioria tá longe, né? Não tem um Deus vivo dentro, um Deus vivo que caminha junto, um Deus vivo que, que provê, né? Não tem, a maioria não tem. Então, na hora que eu li isso de todo tipo de pessoas, eu lembrei disso, sabe? E aqui também no final daí Jesus fala, né? Que estão maquinando, mas ele não deixa tudo, né? É isso que eu entendi nesse finalzinho aqui, que nosso Senhor os tem como atados, né? Então eu tenho
os inimigos contrários, né? Porque no meio dessas pessoas tem aquelas que é pura ignorância, mas tem as pessoas que realmente estão contra a igreja, que não são pessoas ignorantes, são pessoas do mal mesmo, né? Que escolheram o lado do mal. Então essas pessoas, elas querem fazer mal, né? Querem a todo custo denegrir a imagem da igreja, né? Sempre, né? Isso a gente vê todo o tempo. Então essas pessoas que Jesus estava mantendo elas atadas ainda. Mas o que mais me espantou é que via meu amante Jesus quase em ato de dar-lhes a liberdade. Quem pode dizer como consternada fiquei? Então, vendo Jesus a minha consternação, disse-me: Filha, são absolutamente necessários os castigos. Em todas as classes entrou a podridão e a gangrena, por isso é necessário o ferro e o fogo, para fazer que não pereçam todos. Por isso, essa é a última vez que te digo que te conformes ao meu querer, e eu prometo perdoar em parte. E eu, amado bem meu, não tenho coração para me conformar contigo em castigar as nações. Então, aqui o que eu entendi, né, que Jesus ele quer liberar os castigos, né, que ele vai, essas pessoas que estão maquinando, ele vai liberar, porque ele está falando que é necessário as pessoas serem provadas a ferro e fogo. Chegou o tempo que é necessário para não se perder as pessoas, né? Para não se perder, porque aqueles sempre fala, né, que tem os mornos, né? Então vão ser provados, porque senão vão se perder mais pessoas, né? Então é isso que ele está falando. Ele fala que é para ela se conformar ao querer dele, né? Que as pessoas, quando tiver passar por essas provações, ele vai perdoar, né? Prometo perdoar em parte, né? Então ele vai ter misericórdia. E ele, se tu não te conformas, sendo de absoluta necessidade de fazer isso, eu não virei segundo o meu costume, e não te manifestarei quando enviarei os castigos. E não sabendo tu, e não encontrando eu quem de algum modo rompa a minha justa indignação, darei livre alívio à minha ira, e não terás nem sequer o bem de fazer perdoar em parte os castigos. Além disso, o não vir e não derramar em ti aquelas graças que teria querido derramar é também uma amargura para mim, como nestes últimos dias em que não vim tanto, tenho a graça contida em mim. Então, deixa eu pensar um pouquinho o que ele está falando aqui, que se ela, né, que ela falou aqui que não ia ter coração. Aí ele está falando que se ele é necessário e que se ela não tiver, tipo, disponível, ele vai dar livre alívio à ira. Então vai castigar, não vai nem perdoar em partes, né? Porque quando ele acaba vindo e ela participando da crucificação, ele sempre alivia em partes os castigos, né? Então se ele não vem, é porque vai derramar toda a ira, né? Então aqui ele tem as graças, é isso que ele está falando. Então quando ele vem, além disso, não vir e não derramar em ti aquelas graças que teria querido derramar. Então, graças, né? Quando ele vem, ela participa, ela vê as coisas, né? Vê os castigos, acaba aliviando, derramando graças, né? Em partes, é perdoado e as pessoas também recebem essa graça. E enquanto dizia isso, mostrava que queria se aliviar, e aproximando-se de minha boca, derramou um leite dulcíssimo e desapareceu.